Oiê, eu sou a Lu Penitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa lancheira que pode ser também um porta-marmita. Bora costurar? Crianças voltando à escola presencialmente, adultos voltando ao trabalho presencialmente, então eu quis trazer aqui para o canal uma única peça que possa atender crianças e adultos. Esta é uma lancheira que pode ser usada também como porta-marmita, dependendo do material e do tecido que você usar. É uma peça, lá no meu tempo de encomendas eu vendi bastante esta peça e ela é muito prática. Quando eu criei essa peça, eu pensei nesse tipo de pote aqui para lanchinho de pão de forma, que cabe aqui, ó, o tamanho de um pão de forma. Então, o fundo dessa peça foi pensado neste tamanho. Vou colocar aqui por fora para você conseguir enxergar. Então, quando a gente coloca o pote lá dentro, ele fica ali no fundo da lancheira e ocupa o fundo da lancheira e ele fica em pezinho. Então, não bagunça o lanchinho, a criança pode balançar a lancheira que não vai fazer sujeira, bagunça na hora dela abrir o lanchinho e poder comer. Também cabe este pote aqui, ó, de marmita, que é mais ou menos um pouquinho maior que o tamanho ali do pote de pão de forma e um pouquinho mais alto também. E ele cabe também aqui, ó, vou colocar aqui dentro para você conseguir enxergar, que você consegue colocar a marmita ali dentro, ele vai ficar totalmente em pezinho ali no fundo do porta-marmita, né, no caso, que não vai ser uma lancheira, e não vai bagunçar a comida que você tem lá dentro, vai ficar tudo arrumadinho. Cabe também daquelas caixinhas de suco ou tipo caçulinha, menorzinho também cabe ali dentro. É uma peça prática porque ela é pequenininha, ela cabe as coisas e deixa as coisas no lugar. Ela é pequenininha olhando assim, ó, mas se você precisar colocar alguma coisa um pouquinho maior, você consegue expandir as laterais e cabe ali bastante coisa. Bora lá ver então como que eu fiz esta lancheira ou porta-marmita. Materiais utilizados. Para o corpo da lancheira, parte da frente e parte de trás. 19 por 19 centímetros duas vezes no tecido de algodão estampado, na manta R2 e no tecido de algodão azul. Para as laterais, 16 por 19 centímetros duas vezes no tecido de algodão estampado, na manta R2 e no tecido de algodão azul. Para o fundo, 19 por 16 centímetros no tecido de algodão estampado, na manta R2 e no tecido de algodão azul. Para a canaleta do zíper, 19 centímetros e meio por 3 centímetros duas vezes no tecido de algodão estampado, na manta R2 e no tecido de algodão azul. 30 centímetros de zíper de metro número 5. Um cursor para os terminais do zíper. 5,5 por 5,5 centímetros duas vezes no tecido de algodão estampado. Alças de mão. 38 por 7 centímetros e meio duas vezes no tecido de algodão azul e 38 por 2 centímetros e meio duas vezes na manta R2. Passo a passo. Vou fazer as alças. Dobro o tecido direito com direito e vou costurar no lado maior. Nas pontas eu não costuro. Costurei. Viro para o direito. Deixa a costura bem na lateral. E eu vou passar a ferro. A alça tá assim. Vou passar a manta por dentro da alça. Vou usar um passador de fitas. Vou fazer um pesponto nos dois lados maiores. As alças ficaram assim. Eu vou fazer a marcação do posicionamento das alças, tanto na frente quanto na parte de trás da lancheira, nas partes que tem 19 por 19 centímetros. Da borda de cima, eu marco 5 centímetros. Da lateral para dentro, eu marco 2,5 centímetros. No outro lado, a mesma coisa, 5 centímetros da borda de cima
e 2,5 cm da borda lateral. Na frente são exatamente as mesmas marcações. Eu tô fazendo a marcação, mas eu só vou costurar a alça depois, porque eu quero costurar a alça unindo o tecido estampado e o tecido de forro, para dar mais firmeza na alça. Mas se você é iniciante e quiser costurar a alça agora, que a peça ainda não está costurada, fica mais fácil. Eu vou fechar o corpo da lancheira. Todas as partes eu já uni o tecido estampado com a manta R2 com uma costura de segurança em toda a volta. Todas as partes têm altura de 19 centímetros. Estas menores, que são as laterais, elas têm 16 centímetros de largura. Essas partes maiores têm 19 centímetros de largura e são a frente e a parte de trás. Eu vou colocar em ordem, alternando uma peça de 16 centímetros de largura e outra de 19 centímetros. Coloco as primeiras partes, direito com direito, alinhando pelas bordas. Vou costurar da pontinha de cima, dando retrocesso, até aqui na parte de baixo, deixando meio centímetro sem costura. Costurei. Aproveitei e fiz um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento aos tecidos, menos naquela pontinha de baixo. Aqui na pontinha de baixo está sem costura, sem zigue-zague, o que vai facilitar para costurar com o fundo. Continuo costurando. Depois da frente, vem outra lateral. Posiciono as partes, direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar lá de cima, dando retrocesso até meio centímetro da borda de baixo. Costurei, fiz o zigue-zague, menos na pontinha de baixo. E por último, a parte de trás, da mesma forma. Costurei. E agora tá na hora de fechar a peça. Olha aqui como que ficou. Na parte de baixo, todas as pontinhas das costuras estão abertas. Tô aqui com o fundo, o tecido estampado com a manta R2 com uma costura de segurança em toda a volta. Coloco o fundo com a parte de baixo do corpo da lancheira. Nesta peça, eu vou alinhar da seguinte maneira: pontinha da costura com a pontinha do fundo. E aquela pontinha sem costura ajuda a acomodar sobre o fundo. E eu vou costurar toda a volta com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Corto as pontinhas. Vou passar um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento aos tecidos. Olha aqui como que ficou. Vou fazer a canaleta do zíper. Uni o tecido estampado com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Em todas estas peças, eu marco a metade. Tanto no tecido estampado com a manta, quanto no forro, eu marquei 1 centímetro das bordas menores. E eu dobro o tecido nestas marcações.
Eu vou montar a canaleta do zíper. Posiciono o tecido estampado sobre o zíper direito com direito. Eu alinho pelas metades. Prendo com alfinetes. Eu deixo as pontas dobradas. Vou passar uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. No avesso do zíper, posiciono o tecido de forro com o direito para baixo, também alinhando pelas metades. Confiro se as pontas dobradas ficaram alinhadas. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Corto essas pontinhas para elas não aparecerem. Tomo os tecidos para o direito. E eu vou fazer um pesponto próximo ao zíper e uma costura de segurança nas outras bordas para unir os tecidos. Ficou assim. Eu vou fazer exatamente igual no outro lado. Lembrando de conferir o alinhamento também das pontas, para a canaleta não ficar com os lados desalinhados. E é só repetir o que eu já expliquei no primeiro lado. E a canaleta ficou assim. Vou costurar a canaleta na peça. Abro o zíper. Alinho a metade da canaleta com a metade das partes maiores do corpo da lancheira, direito com direito. Prendo com alfinetes. Vou fazer uma costura de segurança para prender. E faço a mesma coisa com a outra canaleta na outra parte maior. Fiz a costura de segurança. Vou prender as pontinhas do zíper no avesso para não acabar costurando sem querer. Vou montar o forro da mesma forma como eu fiz com o tecido estampado, alternando parte larga e parte estreita. Vou costurar sempre da borda de cima, dando retrocesso até meio centímetro da borda de baixo. A única diferença com a parte externa é que em uma das costuras eu vou deixar uns 4 dedos ali no meio para usar a técnica de abertura. E ficou assim. Aqui na abertura eu já vinquei os tecidos e descosturei. Vou costurar o fundo da mesma forma como eu mostrei na parte externa. E o forro ficou assim. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Hora de costurar parte externa e forro. Deixo a parte externa com o direito para fora. E o forro com o direito para dentro. Coloco a parte externa dentro do forro, direito com direito, alinhando parte maior com parte maior e lateral com lateral. Alinho primeiro pelas costuras. Prendo com alfinetes.
Vou costurar toda a boca da lancheira. Ficou assim. Pela abertura do forro, vira a lancheira para o direito. Fecha a abertura com pontos invisíveis à mão, mas você pode costurar na máquina se preferir. Vou fazer um pesponto em toda a boca da lancheira. Antes de mostrar o pesponto, eu vou dar uns pontinhos à mão, pegando a costura do tecido de forro e a sobra de costura da parte externa, mas não pode aparecer no direito da peça. Com estes pontinhos, o forro não fica solto dentro da lancheira. Olha como ele fica preso. Vira a lancheira para o direito. E aqui tá o pesponto na boca da lancheira. Vou passar a lancheira a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Olha a diferença da lancheira passadinha. Vinquei bem todas as costuras. E também fiz a dobra da lateral. Aqui é um outro momento se você quiser costurar as alças. Eu só vou costurar no final porque eu quero ver o alinhamento direitinho da parte da frente e da parte de trás, para ver se as alças vão ficar bem alinhadas mesmo. Mas você pode costurar agora, é um pouco mais fácil do que lá no final. Coloco o cursor pelo lado direito da lancheira. Veja se a canaleta ficou alinhada. Vou passar o cursor por todo o zíper e passar novamente. Fazendo isso, eu consigo deixar o cursor lá no meio e as pontas do zíper ficam fechadas. Vou costurar os acabamentos do zíper. Posiciono o tecido direito com direito, centralizando com o zíper. Envolvo o zíper com o tecido. Vou costurar a ponta. Costurei. Tombo o tecido para o direito. Dobro as laterais acompanhando o zíper. Dobro a pontinha do tecido e alinho com a costura. Vou fazer um pesponto em todo o acabamento. Ficou assim. Abro o zíper. Agora sim eu vou costurar a alça de mão. Posiciono a alça na marcação dessa maneira. Vou fazer uma costura de segurança com meio centímetro de margem de costura. Depois de feita a costura de segurança, corto as pontinhas para elas não aparecerem. Tombo a alça para o direito, prendendo com alfinetes. Marquei 2 centímetros da costura de baixo. Vou fazer uma costura nestas marcações. Você pode costurar ou colocar rebites. Vou fazer exatamente igual nas duas alças. Ficou assim.
Você pode usar a lancheira fechadinha, mas pode expandir se estiver levando mais coisa. Se você gostou desta ideia, fica ligadinho que no próximo vídeo eu vou te contar alguns outros materiais que você pode usar para fazer esta lancheira. E se você então gostou dessa ideia, de qualquer coisa do vídeo, clique em curtir e deixa nos comentários, me conta o que mais você gostou. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.